Oi gente, meu nome é Bianca e eu moro aqui em Christchurch, na Nova Zelândia, desde 2019. E hoje eu resolvi finalmente compartilhar com vocês um pouco de como que foi a minha jornada até aqui, por que que eu escolhi a Nova Zelândia, como que foi o processo de visto, quanto dinheiro eu trouxe até aqui e outras perguntas que vocês fizeram lá no Instagram. Eu acho que é ouvindo e compartilhando histórias com os outros que a gente consegue enxergar novas possibilidades, pensar em outros caminhos. Então eu espero que compartilhando a minha história vocês consigam encontrar alguns pontos em comum aí e que esses pontos ajudem quem tem vontade de vir pra cá também. Bom, e eu acho que a melhor forma de fazer isso é dividindo esse vídeo em 3 partes. Então eu vou começar falando do processo antes de chegar na Nova Zelândia, né? Como é que foi no Brasil ainda todo esse processo, a decisão de vir pra cá, como que isso aconteceu. E depois vou falar um pouquinho a partir do momento que eu cheguei aqui na Nova Zelândia, o que que aconteceu, quais foram as maiores dificuldades, o que que eu faria diferente, etc. E depois vou falar também um pouquinho sobre o futuro. Vocês me perguntaram também o que que eu penso daqui pra frente, então vou contar um pouquinho pra vocês também no final. Bom, a primeira vez que eu fui morar fora foi para os Estados Unidos. Eu fui como parte do Ciências Sem Fronteiras, que era um programa que existia na época, né? Um programa do governo que dava bolsas de estudo no exterior. Depois disso eu voltei para o Brasil e voltei a trabalhar com cinema, onde eu já tinha começado uma carreira, mas nada muito desenvolvido ainda, estava bem no comecinho. Mas desde que eu voltei dos Estados Unidos eu sentia muita falta de uma qualidade de vida, de uma tranquilidade, da segurança que eu sentia muito nos Estados Unidos, mas não sentia em São Paulo. Acho que morar em São Paulo, né, morar numa cidade grande como São Paulo, é uma experiência incrível. Acho que é muito enriquecedora, assim, você aprende muito, mas ao mesmo tempo é muito intensa, né? E eu sentia que minha vida era muito só trabalho, que eu não tinha tempo e energia para mais nada. E mesmo que eu não ganhasse mal, eu sentia que eu não conseguia conquistar tantas coisas, mesmo trabalhando muito. E tinha também o fator que era que eu gostava muito de viajar e eu não conseguia fazer isso com a frequência que eu gostaria. Eu tava trabalhando com cinema, né, com audiovisual, e é uma rotina super intensa, super exaustiva. Eu conto um pouco mais sobre essa experiência num outro vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição. Então eu comecei a questionar se minha vontade era realmente continuar em São Paulo, continuar no cinema, e fui pensando cada vez mais em quais que eram as minhas alternativas. Então eu pensava em mudar de carreira, eu pensava em mudar de cidade, eu pensava em mudar de país, fui pensando em várias alternativas que eu tinha. E lá pelo começo de 2016, eu comecei a considerar uma possibilidade que estava sendo muito comentada ali na época, acho que até hoje ainda é muito comentada, que era a possibilidade de pegar uma cidadania europeia. A minha família é descendente de italiano, né? Então a gente tinha essa possibilidade. Meus pais, inclusive, já tinham iniciado esse processo em 2005, quando eu tinha 15 anos, mas a gente nunca mais tinha tido notícia desse processo, nem sabia direito como é que tava. Nessa fase eu entrei em contato com uma agência que tira a cidadania italiana e eles me falaram que eu estava muito próxima de ser chamada pela lista do próprio consulado, ou seja, nem valeria muito a pena eu fazer o processo através dessa agência, já que o meu processo estava muito próximo de ser selecionado lá pelo consulado. Eu ainda conseguiria a cidadania mais rápido se eu fizesse o processo pela agência, mas ia também sair muito mais caro e etc. Então eu acabei optando por esperar o consulado me chamar. E realmente, no ano seguinte, lá para outubro de 2017, chamaram o nosso processo no consulado italiano. E isso significava que o nosso processo, finalmente, depois de mais de 12 anos de espera, ia ser pego para análise e a nossa cidadania provavelmente ia sair em torno de 1 ano. E a minha ideia na época era passar um tempo na Europa com a cidadania italiana, mas eu pensava em ir para algum país que falasse inglês, porque eu já falava inglês, já me sentia confortável me comunicando em inglês, então eu pensava em ir para o Reino Unido. Só que nessa época estava rolando as conversas sobre o Brexit por lá, que seria a saída do Reino Unido da União Europeia. E eu comecei a ficar um pouco insegura de ir para o Reino Unido com a cidadania italiana, já que se o Brexit realmente viesse a acontecer, como veio a acontecer, né? Eu não saberia direito como ia ficar minha situação lá, se eu teria que sair, se eu teria que ir para outro país. Enfim, começou a me parecer uma coisa incerta demais, sabe?
E aí, bom, sinceramente, eu nem pensava na Nova Zelândia, nem sabia muito sobre a Nova Zelândia, não era fã de Senhor dos Anéis nem nada assim, mas eu tinha uma amiga que tinha se mudado para Nova Zelândia há pouco tempo e a gente sempre se falava, ela estava sempre me contando como é que estava a vida dela aqui, compartilhando fotos, etc. E eu fui começando a achar um lugar bem interessante. Mas eu pensava mais em vir visitar algum dia, não vir realmente para morar. Até que um dia eu tava reclamando da vida de São Paulo com ela, falando que tava super corrido, que não sei o que eu tava cansada e etc. Que eu não sabia se eu queria continuar no cinema e toda essa crise que todo mundo tem em alguma fase da vida. E ela comentou comigo sobre um visto que eu nem sabia da existência na época, que é o Working Holiday Visa, que tem aqui na Nova Zelândia, tem na Austrália, tem no Canadá, tem em alguns outros países. E aí ela me explicou que esse visto é um visto que permite que você viaje e trabalhe na Nova Zelândia por até 1 ano. Ela me explicou que esse visto é bem concorrido para brasileiros, mas que para quem tem a cidadania europeia é muito mais fácil. E aí ela me deu essa ideia, ela falou, por que você não tira um tempo de São Paulo, tira um tempo do cinema, vem para Nova Zelândia, dá uma passeada, trabalha um pouco por aqui e aí você vai vendo o que acontece, vê o que dá. E aí eu achei uma ótima ideia e comecei a me planejar para isso. Bom, e aí eu acho que entram 2 perguntas que vocês fizeram muito lá no Instagram. A primeira é se eu tive medo, como é que eu tive coragem de mudar para o outro lado do mundo. E eu acho que tem algumas coisas que ajudaram. Eu já era bem acostumada a viajar sozinha na época e eu adorava ir visitar amigos que estavam morando fora, que estavam morando em algum outro lugar. Eu achava uma ótima oportunidade de não só visitar os amigos, conhecer um novo lugar sem pagar hospedagem, que era maravilhoso, mas também conhecer os lugares pelos olhos deles, assim, pelos olhos de quem realmente tá morando lá e não só ir ticando um monte de ponto turístico do lugar. Então era uma coisa que eu tava fazendo com relativa frequência, assim, na época, tava saindo pra visitar vários amigos que eu tinha que estavam morando fora. E a minha vinda pra Nova Zelândia naquela época, né, na minha cabeça, era muito mais uma viagem pra ir visitar a minha amiga na Nova Zelândia e já aproveitar e conhecer a Nova Zelândia, do que realmente tô indo me mudar de mala e cuia pra Nova Zelândia. Então eu não lidei muito com essa coisa de vou me mudar para a Nova Zelândia, porque não era meu plano inicial me mudar para cá e ficar aqui o tempo que eu fiquei. Eu pensava em vir para Nova Zelândia, passar um tempo aqui, trabalhar, conhecer a cultura, etc. Mas depois pensava em ir para a Austrália, pensava em ir para o Canadá e ia meio que ver para onde a vida ia me levar. E eu pensava também que o que eu tinha construído no Brasil profissionalmente, assim, ia estar sempre lá pra mim se eu quisesse voltar um dia. Então eu não tinha muito medo, assim, de abrir mão da carreira. Primeiro que eu já não estava mais muito apegada àquela carreira. E também porque eu pensava que eu sempre poderia voltar para exatamente a vida que eu tinha se eu precisasse. E outra coisa que vocês também perguntaram foi sobre o planejamento financeiro para vir para cá. Como é que eu fiz, quanto tempo demorou, quanto dinheiro eu trouxe, etc. E bom, eu sempre fui bem organizada assim com dinheiro, sempre fui boa de guardar dinheiro, a famosa mão de vaca. Eu sempre tive bastante clareza assim do que eu queria, para que eu tava guardando dinheiro. Eu nunca fui muito de gastar com roupa, por exemplo. Também trabalhando com cinema nunca tinha tempo de sair, quando tinha folga também não tinha energia para sair. Então, todo o dinheiro que eu conseguia guardar, eu guardava para o futuro, né, para uma aposentadoria e para viajar. E nesse momento da história, eu tava com o objetivo de guardar 18 mil reais para fazer uma viagem que era, assim, meu grande sonho, que era ir pro Egito. Então, eu já vinha guardando dinheiro há um bom tempo para essa viagem do Egito. E aí tem um detalhe importante que é, eu não simplesmente estava guardando dinheiro, esse dinheiro ele estava investido no Tesouro Direto. E aí quando entrou essa história de Nova Zelândia no meio, eu comecei a pagar por todas as coisas da viagem do Egito com dinheiro novo que eu estava recebendo, né, dos trabalhos que eu fazia, e sem mexer no dinheiro que estava lá investido. E o que acabou acontecendo é que eu consegui pagar a viagem do Egito quase sem precisar mexer naquele dinheiro que eu tinha guardado para isso. Além disso, eu também comecei a pegar tudo quanto é trabalho que aparecia na frente para poder trabalhar o máximo possível até o momento de realmente ir para Nova Zelândia. E também comecei a vender tudo que eu não usava mais e tudo que eu achava que não fazia sentido guardar pelo tempo que eu fosse estar fora. Então, quando eu voltei do Egito, aquela quantia estava lá guardada, rendendo, e eu já tinha o dinheiro suficiente para ir para Nova Zelândia. E ainda até sobrou um pouquinho para ir fazer uma viagem para o Atacama com os meus pais.
Então, no fim das contas, eu tinha uns 20 mil reais destinados para vir aqui para Nova Zelândia. Na época, o dólar estava um pouco mais baixo também, estava em torno de 2,30, 2,40, o que resultou aí nos 8.500 dólares quando eu cheguei na Nova Zelândia. Bom, e aí lá para novembro de 2018 saiu a minha cidadania italiana, eu logo já pedi o passaporte, e aí em março, abril, eu solicitei o Working Holiday Visa e ele foi aprovado no dia seguinte. Então, realmente, esse processo todo da cidadania é muito longo. No nosso caso, demorou aí quase 13 anos, ou pouco mais de 13 anos, mas é uma facilidade muito grande. O Working Holiday Visa é um visto muito legal, mas não é a única possibilidade, né? Tem vários outros vistos que você pode solicitar. O visto de estudante é um favorito aqui, e eu vou deixar aqui também o link para o vídeo onde eu conto melhor sobre as várias possibilidades de visto para vir para Nova Zelândia. E no dia 30 de maio de 2019, eu saí do Brasil sozinha e vim para Nova Zelândia num voo que infelizmente não existe mais, que era um voo da Air New Zealand, parava na Argentina. Foi um voo super tranquilo, demorado, mas veio bem vazio, eu consegui dormir bem, consegui descansar e já cheguei aqui bem animada. Bom, eu cheguei direto em Christchurch, que era a cidade onde minha amiga estava morando, e ter essa amiga aqui foi uma facilidade enorme, assim, inexplicável, porque ela me mostrou tudo, me explicou como tudo funciona, o período de adaptação foi muito mais rápido por conta dela, além de tudo eu tava ficando na casa dela, então assim, foi uma ajuda gigantesca que eu já tive logo no começo. Mas é claro que ainda assim eu tinha vontade de ir construindo minha própria vidinha aqui. E o plano inicial era morar um pouquinho em Christchurch, um pouquinho em Queenstown, um pouquinho em Auckland e um pouquinho em Wellington, e depois ir para a Austrália. Mas esse plano foi mudando um pouco com o passar do tempo, vocês já vão entender por quê. As maiores dificuldades nesse início foram encontrar uma casa. Demorou um tempinho para encontrar uma casa que eu gostasse. E assim, poderia ter sido mais rápido, eu poderia ter mudado muito mais rápido, mas como eu tava na casa de uma amiga e tanto ela quanto o parceiro dela ficaram repetindo pra mim inúmeras vezes, não saia daqui até você achar um lugar que você realmente se sente confortável, que você realmente goste, eu acabei demorando um pouquinho mais pra conseguir achar esse lugar. Eu também já não tava tanto na pegada de dividir a casa com várias pessoas, né? Eu já tava aí com quase 30 anos, já não tava mais tanto nessa pegada de ficar dividindo casa com muita gente. Teve até uma casa que a gente foi visitar, que era um flat que morava, acho que mais umas 5, 6 pessoas. E quando eu cheguei lá pra visitar, era sem condições, assim, de eu morar ali. Era sujeira pra tudo quanto é lugar, e eles revezavam quem ia cozinhar qual dia, não sei o que. Era super legal, todo mundo super legal, mas eu já não tava mais naquela fase, sabe? Eu já queria um cantinho mais pra mim, mais sossegado e tal. E finalmente eu achei um apartamentozinho aqui de 2 quartos. Morava um outro cara lá, um kiwi mais velho, ele devia ter uns 40 e poucos anos. E ele tava procurando alguém pra ficar no outro quarto. Eu acabei fechando com ele, eu pagava 250 dólares por semana pra ele. A casa era no centro, eu tinha meu próprio quarto, meu próprio banheiro. Eu gostava bastante, achava bem tranquilo, assim. Não fiquei super amiga dele, acho que tinha diferença cultural, mas também a diferença de idade, assim, né? Meio que não tinha muito a ver. Mas foi bem tranquilo morar lá. E eu morei lá até 2020, quando deu a pandemia. Outra dificuldade que eu tive também no começo, eu diria que provavelmente foi a maior dificuldade, foi essa coisa do trabalho, de lidar com essa instabilidade do começo, assim. Eu acho que eu tava vindo de um lugar, né, como São Paulo, que tem muito trabalho, muita coisa, muita gente te chamando pra trabalhar o tempo inteiro. E eu cheguei aqui, não conhecia ninguém, não sabia nem por onde começar. Eu achava que ia ser muito mais fácil conseguir trabalho do que realmente foi. E eu demorei mais ou menos um mês pra conseguir um trabalho que era um dia num evento, num jogo de rugby. E essa parte foi um pouco desesperadora, assim, porque por mais que eu tivesse vindo com um dinheiro legal, assim, né, 8 mil dólares, pô, até que foi uma quantia bem segura, assim, né, pra trazer, é muito difícil você só ver aquele dinheiro saindo da sua conta, assim, sem fim e nada entrando. Então começou a me dar um desespero, assim, eu comecei a ficar bem preocupada.
comecei a pensar em outros planos, outras alternativas que eu teria. Pensei que talvez tivesse que voltar para o Brasil e tudo bem, paciência, pelo menos eu consegui viajar um pouco pela Nova Zelândia. Mas essa seria a última alternativa, assim, né? Eu tava gostando de estar aqui, tava sendo super legal, eu só precisava me ajeitar aí nesse quesito profissional. E além disso, também é muito difícil você lidar com tanta rejeição, né? Você mandar currículo atrás de currículo, tentar conversar com várias pessoas e nada vira nada, sabe? É muito difícil essa fase, então o que eu diria, assim, em termos de fazer diferente, eu acho que eu tentaria me preparar um pouco mais pra isso. Acho que nem tanto financeiramente, né? Eu acho que eu não cheguei a ficar próximo de ter um sufoco financeiro realmente, mas a ansiedade em torno disso, assim, é muito grande, né? Essa preocupação, essa coisa que eu falei, né? De você só ver o dinheiro saindo e nada entrando, é um pouco preocupante. Então eu acho que eu tentaria vir um pouco mais com as expectativas ajustadas, assim, sabe? De que vai demorar um pouco para conseguir trabalho, de que não é tão fácil, não é tão rápido, então venha preparado financeiramente e psicologicamente também de que pode demorar um pouquinho mais do que você está esperando. Além disso, eu acho que hoje, se eu estivesse chegando hoje, eu já viria ou com algumas alternativas de trabalho que eu poderia fazer online. Então, por exemplo, eu entraria em sites como Fiverr, que são sites que você consegue se disponibilizar para fazer serviços online para outras pessoas, né? Serviços de design, de social media, enfim, seja lá o que você sabe fazer. Existe alguma plataforma que permite que você liste seu serviço lá. E outra coisa que eu faria também mais rapidamente, se eu estivesse chegando agora, eu iria mais rápido nas agências de emprego. Então as agências aqui são muito fortes, né? Elas ajudam muito quem tá chegando, quem tá meio sem opção de trabalho, e ajudam a te colocar em alguma empresa, alguém que tá precisando. Os primeiros trabalhos que eu consegui aqui foram em agência, então eu acho que é um dos caminhos mais fáceis para quem tá chegando. E em termos de hospedagem, né, eu tive essa facilidade de ficar com a minha amiga. Caso eu não tivesse essa possibilidade, eu provavelmente ficaria em albergue algumas semanas, mas já iria procurando tanto no Trade-Me quanto no Facebook outras pessoas que estão procurando alguém para dividir casa e etc. Bom, e aí eu fui conseguindo alguns outros trabalhos, eu conto um pouco melhor também como é que foi isso num outro vídeo que já tem aqui no canal, vou deixar o link aqui para vocês também. Mas finalmente, graças também a essa mesma amiga, eu consegui um trabalho numa produtora, que era um trabalho muito mais na minha área, né, muito mais parecido com o que eu já vinha fazendo no Brasil. Mais ou menos nessa época também eu comecei a namorar o Caian, que eu também conheci através dessa mesma amiga. E a gente começou a viajar, comecei a conhecer outras cidades da Nova Zelândia e eu comecei a perceber que, na verdade, eu gostava mais mesmo era de Christchurch. Eu me sentia muito bem em Christchurch, eu tinha a minha amiga aqui, eu tinha o Caian aqui agora também. Eu também já estava nesse trabalho, que era mais na minha área, né? Então começou a fazer muito mais sentido pra mim ficar em Christchurch. Além disso, eu adorei a cidade, né? Achei uma cidade super arborizada, super amigável, assim. E achei o tamanho perfeito também. Achei que ela não era nem uma cidade tão grande como Auckland, que era algo que eu tava meio que querendo fugir depois de tantos anos em São Paulo. Mas também não era tão pequenininha assim que eu teria dificuldade de encontrar trabalho, de fazer amigos e etc. Bom, nesse meio tempo também o Caian começou a conversar comigo sobre o visto de partner, que é um visto que eu nem sabia que existia e que é muito legal, porque ele permite que você tenha um visto de trabalho aqui na Nova Zelândia baseado no seu relacionamento com outra pessoa. E esse relacionamento não precisa ser um casamento, por exemplo. Só de você conseguir provar que você tem um relacionamento genuíno, né, estável com outra pessoa, você tem direito a um visto de partner. E aí meus planos iniciais começaram a mudar bastante, né? Eu tava morando numa cidade que eu me sentia muito bem, que tava muito legal, tava sentindo que eu tava construindo coisas legais por aqui e começou a perder um pouco o sentido ir morar em outras cidades da Nova Zelândia. Eu ainda pensava muito na opção de ir para a Austrália também, eu ficava um pouco dividida de perder essa possibilidade de ir para a Austrália, mas eu sentia que o que eu estava construindo aqui estava valendo a pena. Bom, e aí lá pro final do ano, eu saí da produtora que eu estava trabalhando, porque simplesmente não estava entrando tanto trabalho quanto eles esperavam, e eles acabaram me dispensando. Nessa época eu comecei a trabalhar muito em restaurante, peguei vários trabalhos diferentes em vários restaurantes diferentes,
diferentes ao mesmo tempo. A vida ficou um pouco uma loucura. E aí eu comecei a questionar um pouco também o quanto valia a pena eu continuar aqui se fosse para trabalhar fora da minha área, né? Se fosse para trabalhar em restaurante só, por exemplo. E aí eu acho que realmente começou a pesar um pouco mais esse lado. Será que eu volto pro Brasil se eu não conseguir nenhum trabalho na minha área? Será que eu faço outra coisa? Enfim, comecei a questionar tudo isso. Mas antes que eu conseguisse pensar muito profundamente sobre qualquer uma dessas coisas, veio o Covid. E a Nova Zelândia foi um dos países que fechou completamente as fronteiras, o que significava que se eu decidisse voltar para o Brasil, eu não conseguiria mais voltar para cá. E eu teria que abrir mão de tudo que eu tinha conquistado aqui até agora. Bom, nessa fase também, o Caian e eu decidimos aplicar o visto de partner. Acho que uns 2 meses depois chegou o meu visto e aí significava que eu tinha um visto de trabalho aberto aqui na Nova Zelândia. Eu poderia conseguir qualquer trabalho em qualquer empresa. E pouco tempo depois disso, o meu chefe lá da produtora me ligou de novo, dizendo que o volume de trabalho lá estava aumentando de novo e se eu não queria voltar. E lá estou até hoje. Em termos de visto, eu fiquei aí, né, com esse visto de partner por mais um tempo, mas pouco tempo depois rolou um visto aqui que caiu do céu, que foi um visto de residência especial para as pessoas que tinham passado a pandemia aqui na Nova Zelândia. Qualquer pessoa que tivesse aqui na Nova Zelândia durante a pandemia, né, eles determinaram umas datas lá, e que cumprissem alguns outros requisitos poderiam solicitar o visto de residência. Eu e o Caian, a gente já estava se preparando para solicitar o visto de residência pelo processo tradicional, né, que ainda existe até hoje, obviamente, mas por conta desse visto, a gente acabou tendo a residência muito mais rápido do que seria pelo processo tradicional. Então, acho que em termos de processo de visto foi isso. Eu vim com Working Holiday Visa, aí depois que comecei a namorar o Caian, eu peguei o Partner Visa, que me deu direito, né, a um visto de trabalho, mas através do partner. E aí depois, juntos, a gente aplicou o visto de residência. E atualmente, então, a gente tem um visto de residência temporário aqui na Nova Zelândia. E aí vocês me perguntaram também algumas coisas em relação ao futuro, né? Se eu penso em ficar aqui na Nova Zelândia para sempre, se eu busco a cidadania da Nova Zelândia, se eu penso em voltar para o Brasil, enfim. Eu acho que em termos de cidadania, não é algo que eu busco, assim, ativamente, né? É algo que talvez venha naturalmente pelo tempo que eu vou passar aqui, mas não é algo que eu ativamente procuro. Eu acho que tendo a cidadania europeia e a brasileira já tá ótimo. Mas se tiver a neozelandesa também, né, por que não? Mas não é algo que eu penso muito, assim, no momento, não é algo que eu me preocupo muito. E em relação também a se eu vou ficar na Nova Zelândia para sempre, eu acho que para sempre é uma palavra muito forte. Eu não sei o que vai acontecer, o que a vida vai trazer pra gente. Eu acho que isso foi algo que já me assustou muito, assim, que eu já pensei muito, mas hoje eu tento pensar mais que por enquanto tá fazendo sentido eu estar aqui. Quando deixar de fazer sentido eu estar aqui, eu vou fazer outra coisa que faça mais sentido. Então, se no futuro acontecer qualquer coisa que me leve a voltar pro Brasil, eu vou voltar pro Brasil. Se acontecer outra coisa que me leve a morar em outro lugar do mundo, morarei em outro lugar do mundo. E aí a gente vai decidindo conforme as coisas forem acontecendo. Como diz a minha irmã, esse é um problema pra Bianca do futuro. E bom, é isso. Tem algumas perguntas que vocês fizeram também que eu acho que eu vou responder no vídeo da semana que vem, que é um vídeo só onde eu vou responder perguntas de vocês, perguntas que vocês me fizeram lá no Instagram. E espero que eu, tendo compartilhado aí um pouquinho da história, né, um pouquinho de como é que eu vim parar aqui, que ajude vocês a encontrar o caminho que faz mais sentido pra vocês. Até o próximo vídeo. Um beijo. Então... E pouco depois da E pouco tempo depois disso, mas por conta desse visto, a gente